Queridos irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Nossa gratidão a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de nós estarmos na sua casa e na sua presença neste culto de adoração para louvor e glória do seu nome. Sou grato ao Senhor pelo privilégio de poder estar cooperando em sua obra. Quero também estender a minha gratidão ao nosso pastor Emanuel pelo privilégio também de estarmos dando a oportunidade para nós estarmos trazendo uma palavra da parte de Deus ao coração da igreja, ao departamento da família, que honrosamente tem feito o convite e de muito grado aceitei para estar com os irmãos esta noite. Queridos, eu tenho me preocupado durante esta semana, quando nosso irmão Diego, ele nos convidou e ele nos deu um tema. Eu tenho uma certa dificuldade para desenvolver um tema quando me dão, porque eu fico pensando muito e eu faço vários sermões e acabo não utilizando nenhum. Mas eu fico na dispensação do Espírito Santo para que esta noite o Senhor ele possa nos conduzir através da sua palavra e trazer uma palavra para nós. Só recapitulando a leitura que o nosso evangelista fez na epístola escrita por Tiago, capítulo 1, versículo de 1 ao versículo de número 4. A palavra do Senhor nos diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem faltar em coisa alguma. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Amém. Queridos, nessa noite foi nos dado um tema para estar falando à igreja, e o tema diz: vencendo as provações e tentações em família. Quando me veio este tema, e me veio também este texto para corroborar com este tema, eu fui pesquisar essa questão de viver vencendo, ou vencendo as provações e as tentações. A primeira lembrança que me vem ao coração é que para ser vencedor requer algumas coisas. Todos nós sabemos que na vida de conquista, na vida de vencedor, nós enfrentaremos diversos desafios. E um dos maiores desafios que nós podemos viver é o desafio de nos negar a nós mesmos. Muitas vezes, quando temos um propósito para vencer, para alcançar na vida, a gente abre mão de muitas coisas que gostaríamos de estar ou de possuir para poder atingir o nosso propósito. A vida de um vencedor, ela muitas vezes, ela é aplaudida quando em posição de destaque. Quando ele galba a posição que ele tanto desejava, as pessoas conseguem enxergar. Mas enquanto ele está lutando, enquanto ele está buscando o seu propósito, o seu objetivo, muitas das vezes ele é mal compreendido, ele é mal interpretado. E nós sabemos que nessa conquista existe alguém de um lado positivo que quer ver a gente alcançar os nossos propósitos e os nossos objetivos dentro da sua vontade, e essa pessoa é Deus. Por outro lado, existe alguém no mundo espiritual que ele tenta destruir para que a gente não chegue
aos nossos objetivos. O porquê não dizer em que nós estamos vendo em muitas páginas de jornais, em muitos jornais nós estamos vendo pessoas que estavam fazendo curso de faculdade de Direito, mas ela apenas não chegou a concluir porque alguém interrompeu antes que isso viesse a acontecer. Pessoas que estavam estudando medicina e antes mesmo que ela chegasse a exercer a sua função, ela teve a trajetória da sua vida interrompida. Muitas pessoas que estavam estudando até fora do nosso país com o intuito de melhorar a sua condição, ela tinha um propósito na vida de vencer, de ser alguém, e muitas das vezes essa pessoa ela tem a sua trajetória interrompida. Mas quando nós olhamos nesta noite para o que o pastor ele leu, ele diz que o Senhor acampa, o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra do mal. A minha alma se alegra, porque enquanto alguém tenta interromper a nossa vida, eu hoje já posso glorificar a Deus, porque eu já venci quando eu nasci. Eu sou uma pessoa que foi escolhida por Deus para me tornar vencedor, e a mão de Deus ela tem nos guardado até o dia de hoje para a glória do seu nome. O primeiro ato de vencer é quando nós damos o primeiro grito, quando a gente chora, né? Na maternidade, que os médicos, a mãe e o pai se alegram. Então ali nós já chegamos vencendo ali a questão da vida. Mas quando vai se passando o tempo, nós vamos lutando para poder conquistar o que nós desejamos. E muitas vezes há alguém no mundo espiritual, e a gente vai entender isso essa noite, que no mundo físico e no mundo espiritual, há alguém que tenta interromper isso que Deus até mesmo projetou para a nossa vida. O porquê não dizer assim com Eva e Adão? No capítulo 3 de Gênesis nós encontramos que Deus colocou Eva e Adão para tomar conta do jardim e deu a Adão a responsabilidade a ele de nomear todas as coisas. E vendo a serpente, o relacionamento de Deus com Adão e com Eva, ele tenta interromper isso e ele vem causando ali o pecado, e por isso que o pecado entrou e se alastrou para todo mundo. Mas dentro desse propósito, dentro desse plano, Deus já tinha algo especial. Deus ali levanta a questão ali dizendo, no capítulo 3, no versículo 15, que da semente da mulher nasceria um, que esse iria esmagar a cabeça de Satanás e ele lhe feriria o seu calcanhar. Dado a essa promessa que Deus faz de um vencedor que destruiria Satanás, porque Satanás, ele operava, ele imperava naquele momento, sendo a pessoa mais forte naquele estado. E aí agora Deus chega para ele e diz para ele de que haveria um que iria abolir, que iria destruir todos os planos, todos os propósitos que ele havia feito. E quando isso acontece, ele agora tenta destruir todas as crianças que fosse homem. No livro de Êxodo nós encontramos isso, a destruição em massa das crianças no Egito, para que não se cumprisse esta promessa. Mas eu louvo a Deus porque quando eu leio em Números capítulo 23, versículo 19, eu encontro a palavra do Senhor dizendo que Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, falaria e não cumpriria aquilo que ele disse. Deus, ele é fiel para cumprir com a sua promessa. E uma promessa de Deus, alguém já usou a expressão e disse que é prego batido e ponta virada. Não tem como haver retorno. Quando Deus ele fala, vai se mover céu, vai se mover terra, mas vai ter que se cumprir para a glória do seu nome. E aqui estava, irmãos, uma promessa agora de Deus para com a humanidade, o relacionamento com a humanidade, a reconciliação com a humanidade, dizendo que nasceria um, e cada menino que nascia, o diabo tentava destruir. Veio Moisés se levantando no Egito como um imperador, como aquele que dominava, como aquele que tinha o governo, mas esse também passou. Veio José com tantas promessas que Deus fez sobre a sua vida, e se cumpriu todas as promessas que Deus havia realizado sobre a sua vida, mas também José passou. Veio Paulo perseguindo a igreja, como Saulo de Tarso, veio perseguindo a igreja depois
depois se torna um cristão, aceita Jesus. Agora Paulo, ele começa agora a causar um rebuliço na sua época, mostrando Jesus de uma forma tão clara, tão evidente, tão poderosa. Mas também Paulo também passou, veio também João falando de Jesus, e alguém até pensava que ele era aquele prometido que havia de vir, e chegaram para ele e disseram: você é o Cristo? Ele disse: não, eu sou apenas uma voz daquele que clama no deserto, eu estou preparando o caminho, porque ele está vindo. E de repente nasce uma criança, de uma virgem, ela estava desejada, projetada para se casar, e de repente ela fica grávida, e José olha para ela, e José, por um homem íntegro, um homem sincero, um homem reto, olhou para ela e disse: eu não vou fazer nada com você, eu vou me afastar de você, eu vou embora. Mas os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. De repente Deus chega para José através do anjo, revela a ele e diz: José, não temas receber Maria como a tua mulher, porque o que está nela é graça e obra do Espírito Santo. Aleluia. Aí agora nasce Jesus, e quando nasce Jesus, Herodes tenta matar, tenta procurar, tenta perseguir. Por isso que Jesus desce para o Egito, depois ele volta. De repente Jesus aparece no cenário de 12 anos de idade, no meio da sinagoga falando, e alguém olha para ele e diz: de quem é essa criança? Que criança é essa? Que eu vejo nela graça e sabedoria, como ela fala com tanta ousadia. De repente alguém diz: esse aí é filho de José e de Maria. Mas Jesus, ele some depois dos 12 anos de idade, e ninguém mais vê falar sobre Jesus. Passam-se os anos, quando chega nos seus 30 anos de idade, Jesus aparece agora, e de repente João está lá, batizando as pessoas que aceitavam o batismo em água, e João estava lá batizando, e de repente João começa a olhar para aquelas pessoas, e dizendo assim: olha, bando de raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E no meio daquela fila, de repente, entra um homem, com uma veste simples, ele muito simples, e ele vem caminhando, e quando ele vem caminhando, a boca de João, ela trava, e alguém diz: ô João, quem é esse aí que vem? Quem é esse? Que víbora é essa? Ele disse: não é víbora, é o Cordeiro de Deus. Aleluia, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quem é Ele? Ele é Jesus, o Salvador da humanidade. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus. E de repente, João diz: olha, Senhor, eu tenho que ser batizado por ti. Ele diz: não, João, deixa que se cumpra as escrituras, eu que tenho que ser batizado por ti. E quando Jesus vai, entra dentro da água, que João mergulha ele, que ele é batizado, de repente o céu se abre, e quando o céu se abre, o envolto de mistério acontece, desce uma pomba sobre ele, em forma, o Espírito Santo desceu sobre ele, e quando o Espírito Santo desceu sobre ele, aí João disse: esse aí é aquele que eu vim anunciando. Eu batizo com água para arrependimento dos vossos pecados, mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia, eu acho que você já compreendeu nessa noite que a sua vida não é como alguém diz, uma vida de derrotado, uma vida de fracassado. Sabe por quê? Porque você aceitou a Jesus, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, e Deus não te chamou para ser derrotado, mas Deus te chamou para ser cabeça, Deus te chamou para ser vencedor, e você já venceu nesse dia. Só você imaginar que você abriu os olhos, pôde contemplar a natureza, respirou fôlego de vida, já se alimentou hoje, já foi lá no armário, escolheu a veste que queria, para dizer assim: Senhor, eu vou para a igreja, eu vou te adorar, eu vou te exaltar. Você é mais do que vencedor, pelo aquele que te fortalece. Você já venceu, você já venceu. Não aceite da parte de ninguém dizendo que você é um perdedor. Aleluia. Quando eu posso olhar para hoje, do lado da minha casa, e uma senhora desceu a tumba fria, chegou a sua vida, a sua trajetória finalizou, e hoje à noite eu estou aqui falando para a igreja. Eu digo: Senhor, eu te agradeço porque eu já venci, eu venci. Ei, não pense você que a morte não pensou em tirar a sua vida hoje, pensou, mas o Senhor foi lá e estendeu as mãos e disse: eu sou o livramento. Aleluia.
Agora vem Jesus e começa anunciando o reino de Deus. Quando chega em Mateus capítulo 4, Jesus, como humano, ele teve a necessidade de orar e jejumar. Em Mateus 4 e 5, nós encontramos de que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E quando ele chega lá, que jejuma, ora, ele teve fome como homem. E quando ele teve fome, apareceu o tentador. E é sobre esse aspecto que eu gostaria de falar nessa noite. Sobre provações e tentações. A primeira coisa que nós entendemos no tema escolhido pelos irmãos essa noite é a questão da provação. Porque nós, muitas vezes, interpretamos isso de forma errada e acha que somente o ímpio ele pode ser provado. É porque você não leu Salmos de número 11, versículo 5, que Deus prova o justo. Quando nós aceitamos a Jesus, alguém chega a dizer que os nossos problemas acabaram. Não acabaram, talvez aumenta. Só que com uma diferença. Antes, a gente sofria sem a ajuda de Jesus. E hoje nós sofremos com a ajuda dele. E sabe o que isso significa? É que não vai dar errado. Quando nós passamos provações sozinhos, muitas vezes tende a dar errado. Mas quando nós passamos provações com Jesus, ele nunca dá errado. Hoje estudamos na EBD, uma família que teve a presença de Jesus, Marta, Maria e Lázaro. Em um momento de confraternização, Jesus chega com eles, come, se alimenta, conversa, vai embora. Poucos tempos depois, Jesus estava fazendo a obra, de repente, chega a notícia de que Lázaro estava enfermo. E Jesus volta para aquela casa. Só que Jesus volta para aquela casa onde não havia alegria mais. Aonde havia tristeza, onde havia angústia por causa de uma enfermidade. Porque muitas vezes a enfermidade ela traz destabiliza a família. Muitas vezes a enfermidade ela causa pavor na família. A família entra em desespero. Mas hoje quem participou da EBD pôde entender de que existem dois momentos. Existe o momento do homem e existe o momento de Deus. E o momento do homem é ter pressa, porque Marta chega e diz: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É como se Jesus olhasse para ela e dissesse: e tu não estás vendo que eu estou aqui não? Teu irmão há de ressuscitar. E ela disse: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Jesus disse: tu ainda não entendeste que eu estou aqui? A minha presença, ela causa toda a diferença. Enquanto eu não tinha chegado, estava havendo lágrimas, estava havendo tristeza. Mas quando eu cheguei, chegou a solução para a sua vida. Quando eu cheguei, não importa aonde colocaram, não importa quanto tempo faz, não importa o estado que esteja, mas eu dou um brado de glória dizendo assim: olha, tira a pedra, que é o que vocês podem fazer. Mas o sair daí de dentro, somente eu dizendo assim: Lázaro, vem para fora. As provações, ela pode ter chegado sobre a sua vida, o desespero pode ter chegado sobre a sua vida, mas a única resposta concreta, ela vem do alto, ela vem de Deus. E Deus nessa noite está dizendo assim: olha, eu estou contigo de ombro a ombro. Aleluia. Eu vou finalizar essa noite, irmãos. Aleluia. Eu vou finalizar essa noite dizendo a você que nada está fora do controle de Deus. As pessoas que acompanhavam Marta, Maria, tiraram a pedra, mas o desatar, o sair de dentro, Jesus faz. Jesus faz.
Jesus faz. Eu não sei se você enfrenta situações de enfermidade dentro da sua casa, mas saia daqui convicto hoje que Jesus, Ele é o mesmo, que enquanto você está aqui, Ele pode estar lá visitando a tua casa, entrando lá e trazendo saúde para aquela, para aquele, porque Ele é Deus e Ele faz assim para a glória do seu nome. Aleluia. Aleluia. Eu finalizo nessa noite dizendo aos irmãos que a provação na vida do crente e a tentação, como nós vencer isso em família? A família, ela é a base fundamental de uma sociedade, de uma igreja. Uma sociedade com uma família bem estabilizada, temos uma sociedade perfeita. Uma igreja com uma família bem estabilizada, temos uma igreja perfeita. Porque a família, ela é a base fundamental de qualquer conquista que a gente quer e aonde devemos chegar. Sem família, a coisa torna-se mais difícil, mas com família, a gente tem certeza porque a gente tem um apoio aonde chegar. Muitas vezes, o filho corre à mãe, mas espera o pai chegar para poder deitar sobre o seu colo e dizer a ele o desejo do seu coração. E é interessante de que o líder de família, pai e mãe, ele tenha essa consciência de que a estrutura da sua família depende muito do que ele está fazendo dentro de casa. É interessante de que o pai e a mãe, ele tenha essa responsabilidade, porque vencer em família não é uma tarefa nada fácil. É uma tarefa muito difícil. Muitas vezes você entra em situações difíceis dentro da sua casa e você muitas vezes vê alguém apontar para você dentro de casa e dizer: estamos passando por isso por causa de você. E a gente sabe que muitas vezes é Deus provando. Eu estava conversando com uma psicóloga lá no meu trabalho, ela é neuropsicanalista. E como eu não tenho dinheiro para estar pagando a esse pessoal para estar me consultando, eu aproveitava na hora da conversa com os clientes. E eu passando por uma situação muito difícil na minha vida, eu disse para ela, doutora, eu tenho uma dúvida comigo. E ela disse, vai me pagar quanto pela consulta? Eu disse, depois isso aí é outra coisa, vamos resolver primeiro essa daqui. E ela disse, qual é a sua dúvida, Efraim? Eu disse, a minha dúvida é que eu acho que a gente não colhe aquilo que a gente planta. A provação que eu estava passando era muito grande. E eu disse para ela, eu posso olhar para mim e me julgar e ver que eu sempre fui um filho de exemplo para a minha mãe. Eu tenho feito de tudo para agradar a minha esposa, então, e procuro servir a igreja da melhor forma. E ela disse, você tem certeza que você não está colhendo o que você plantou? Eu disse, no meu ponto de vista, não. Ela disse, eu vou responder a você com 3 palavras. E você vai avaliar e dizer se essas 3 palavras você se encaixa dentro dela. Ela olhou para mim e disse, em primeiro lugar, você só pensou em você. Em segundo lugar, você pensou só no outro. E em terceiro lugar, é Deus te provando. Ela não é crente. Eu olhei para ela e disse, eu abraço as 3. Aleluia. Sabe como é que você vai vencer a tentação e as provações dentro da sua casa? Quando você começar a entender o propósito de Deus para a sua vida. Porque quando nós temos um propósito, nós sabemos aonde quer chegar. Quando a gente tem um propósito, a gente sabe o alvo aonde alcançar. Quando a gente tem um propósito, a gente sabe esperar o tempo de Deus. Porque as provações, ela vai nos ensinar a esperar em Deus. Então, quando nós temos um propósito, a gente sabe
buscar a Deus e dizer: Senhor, me ajude nas minhas fraquezas, para que eu possa esperar a tua provisão, porque o que eu estou passando é consequência das minhas escolhas, é uma aprovação da tua parte, é porque eu pensei apenas nos outros, ou pensei só em mim. Você começa a entender o propósito de Deus para a sua vida, quando Deus chega no capítulo 22, versículo 1, e diz a Abraão: Abraão, eu quero provar você, eu quero testar você, eu quero agora levar você a algo espiritual, a algo tremendo. Diz: pega o teu filho Isaque, aquele a quem tu tanto ama, esquece Ismael, porque Ismael é o filho do problema, então esquece ele. Eu quero teu filho Isaque, pega ele e leva ao monte, e sobe ao monte, e chega lá, tu vai oferecer em sacrifício. É interessante que quando Abraão, pastor, ele vai subindo o monte com Isaque, Isaque chega lá em cima e diz: meu pai, eu entendo de sacrifício, porque eu vi muitas vezes o Senhor fazer esse sacrifício, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo aqui o cutelo, agora e o cordeiro para o holocausto, onde é que está? É interessante a resposta de Abraão aí. Eu estava meditando como Abraão respondeu a ele. Abraão disse: olha, o cordeiro não é para mim nem para você, é para Deus. Então o cordeiro para Deus, ele vai prover, Deus proverá para si o cordeiro. O nosso objetivo aqui em cima é o sacrifício, o cordeiro Deus vai prover. Sabe o que acontece? Quando Abraão pega Isaque, que deita ele sobre o altar, que pega o cutelo, que vai matar Isaque, aí o anjo chega para ele e diz: Abraão, não faça tal coisa, porque agora eu te coloquei em prova e sei que tu temes a Deus. O texto sagrado vai dizer que Abraão virou-se e olhou, estava lá o cordeiro, porque Deus tem provisão em meias provações, em meus desertos. Deus não te deixa sozinho, Deus não te abandona, Deus não te deixa só. Nada está perdido. Escuta, Deus já providenciou. É noite de festa, é noite de alegria. A providência de Deus já veio, a providência de Deus já chegou, a providência de Deus chegou. Aleluia. Começa a agradecer, começa a agradecer. Sabe por quê? Porque essa provação que Deus te colocou foi para um aperfeiçoamento da tua fé. Aleluia. E sabe o que acontece? Quando a tua fé ela está sendo aperfeiçoada. Eu vi uma frase bem interessante, e eu vou citar ela e vou me sentar. Eu vi uma frase bem interessante, que quando a gente está estudando na vida secular, o professor ele fica ali nos ajudando. Olha, isso aqui está errado, ajeita isso aqui, melhora isso aqui. O professor está sempre do nosso lado, quando a gente está ali estudando. Mas quando a gente está fazendo a prova, o professor fica dentro da sala em silêncio, e a gente olha para ele querendo pedir ajuda e não consegue, porque ele está em silêncio. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o fato do professor estar em silêncio não é que ele não está ali para te ajudar. Ele está ali para, na hora mais difícil, ele chegar e dizer assim: eu estou contigo, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Sabe o que acontece? Deus te colocou nessa prova, e você está dizendo: Senhor, cadê? Eu não vejo, eu não estou escutando o Senhor, eu não ouço a tua voz, eu não te vejo, eu não consigo te enxergar em meio a essa prova que eu estou passando, em meio a essas situações que eu estou passando. Mas Deus está dizendo assim: olha, eu estou do teu lado, eu estou em silêncio, eu estou aqui. Na hora que você pensar que a coisa vai se despedaçar, quando você pensar que está tudo perdido, você vai ver a ação de Deus sobre a sua vida. Quando você pensar que as coisas acabaram, você vai ver a ação de Deus sobre a sua vida. Deixa eu te dizer algo especial aqui essa noite, que eu sinto da parte de Deus, porque tem gente que entrou aqui essa noite dizendo: eu vou para mais um culto. Nada disso, você não veio para mais um culto, você veio para sentir a presença do grande, você veio para receber de Deus. E o que eu vou te dizer agora, irmãos: se tu sair daqui descrente e chegar lá fora, eu vou pregar o evangelho para tu e tu vai aceitar Jesus. Escuta o que eu vou te dizer aqui essa noite. Quando Deus me colocou numa prova, em uma madrugada, eu dizia isso hoje pela manhã, eu estava dentro da minha casa, e de repente, por volta das 3 horas da manhã, eu ouvi um grito da minha esposa dentro de casa. Foi uma das maiores provações que eu já passei. Minha esposa vomitando,
e molhou todo o lençol, e eu levei ela para o banheiro, e peguei o lençol e fui para a lavanderia, era distante, era daqui lá fora na igreja, a área da minha casa, e eu coloquei os lençóis lá, e eu nunca vou esquecer disso, e quando eu coloquei os lençóis para ali, para encher a vasilha de água, de repente eu escutei o grito dela, dizendo: Efraim, me socorre. Eram 3 horas da manhã, e eu larguei tudo que estava fazendo, e corri para dentro de casa, e quando eu cheguei no banheiro, ela estava sentada sobre o vaso sanitário, e quando eu cheguei junto da minha esposa, para ajudar ela, ela deu um suspiro assim bem profundo, e acabou-se. Eu pego nos braços da minha esposa, na pulsação não tinha pulsação, ela ficou mais gelada do que esse ar-condicionado, a sua cor, se ela já é branca, ela ficou verde, ela sumiu, e eu botava a mão no coração dela e não sentia, botava o ouvido e não sentia, procurava a pulsação, e ela estava ali, toda mole, em cima do vaso. E quando eu vi aquilo, eu senti uma escuridão terrível dentro do meu banheiro, e eu sabia que aquela escuridão era a sensação da morte, e eu peguei no braço a minha esposa, e comecei a gritar por Jesus, dizendo: Jesus, venha cá, Jesus, venha cá, Jesus, venha cá, Jesus, venha cá. E quanto mais eu gritava, parecia que ele estava longe, e eu comecei gritando: Jesus, venha cá, Jesus, venha cá. E naquela madrugada eu dei um grito que eu acho que acordei os vizinhos. Eu disse: Jesus, entra aqui dentro deste banheiro agora e torna a dar a vida à minha esposa. Jesus, venha cá. E quando eu gritei assim, ela respirou, voltou à vida. Jesus entrou dentro daquela madrugada e me visitou dizendo: eu estou aqui para dar vida. Deixa eu te dizer algo especial essa noite: Jesus é o mesmo que dá vida. Oh, aleluia, de larga sobre manti, da larga da rastui, camanta da gastui. Ele é o mesmo, ele está presente essa noite dizendo: eu sou vida, 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 eu sou vida. Receba a vida da parte de Deus essa noite.